Olá, boa noite. Boa noite, não, ops, saiu, já errei. Quase lá. Já errei, já começou, pra você ver. Olá, boa tarde, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Carlos Raimar, que é o CEO hoje em dia da Padtech, e que, na minha visão, modéstia à parte, está fazendo uma revolução na empresa e está conseguindo trazer muita coisa boa, muita coisa legal para a empresa. E aí, eu quis chamar ele aqui, né, para falar um pouco com a gente. Visitei a empresa também há uns 4, 5 meses atrás, mas só que é um setor que eu até posso dizer, Raimar, que eu achei ele um pouco complicado, eu que não sou da área. Então, eu acho que se você concordar, a gente, claro, né, a gente pode começar falando de você, um pouquinho da Padtech também, o que ela é, mas a gente falar também um pouco do setor, tá? Porque são muitos pequenos entes que existem nesse setor, e esses pequenos entes, às vezes, a pessoa física que está de fora investindo, ela não sabe o que cada um deles faz. Então, acho que vai ser bacana se a gente conseguir falar disso. Mas isso vai ser mais para frente. Antes disso, obrigado por estar participando aqui, agradeço. E, enfim, fica aí aberta essas considerações iniciais. Fala um pouquinho da Padtech, histórico dela, até você mesmo mostra que você não caiu de cabeça, que você já tem uma relação de muito tempo com a Padtech. Do outro lado, né, até como você estava me explicando, mas vou deixar você falar um pouquinho. Obrigado de novo pela gentileza de estar com a gente. Ok, obrigado, Daniel, obrigado pelo espaço. É sempre muito bom falar do setor, né? Que eu já sou viciado no setor, estou imerso nesse setor aí, voltando até da minha trajetória, né? Desde a privatização do setor de telecomunicações, eu mergulhei de cabeça no setor e toda vez que eu tentei sair era puxado de volta, não tem jeito. Privatização das telecomunicações, a gente está falando ainda da década de 90. 98, 99, eu entrei no mundo Telefônica Celular, que era uma empresa startup do mundo móvel, meio do Grupo Telefônica, que comprou Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul, e aí foram 18 anos de trajetória como operador, né? Operando celular, operando as primeiras fibras, cobre, voz, TV, ou seja, tudo que estava no portfólio tradicional aí de telecomunicações. E a minha relação com a Padtech vem dessa época, como cliente. A Padtech era um dos fornecedores do Grupo Telefônica no Brasil, então a gente já aprendia a admirar a capacidade de produção tecnológica. Depois disso, logo depois que eu saí da Telefônica, eu entrei no conselho da Padtech, então estive conselheiro da Padtech desde 2016 até quando eu mergulhei no dia a dia executivo como CEO da companhia. E entre conselho da Padtech, eu estava numa empresa de cabos submarinos, internet por cabos submarinos, dados por cabos submarinos. Então, é um passo a mais aí nessa cadeia de valor de telecom altamente especializada. Aí também cliente da Padtech, sempre com compliance muito forte, porque eu era conselheiro e também cliente. Mas essa é a minha história, começando por mim aí, e como me atraiu tocar a Padtech, que é uma true tech, né? Tecnologia verdadeira, né? A gente não faz integração somente, a gente produz tecnologia aqui no Brasil. Depois eu vou mostrar um pouco da Padtech. A gente está abaixo da linha do Equador, somos os únicos que dominamos a tecnologia do DWDM mais complexo, coerente, né? Que faz parte hoje das capacidades mais fortes de transmissão de dados, em qualquer meio de fibra óptica, submarino, terrestre, ou até aéreo, o Free Space Optics, né, que é a conectividade entre satélites, não é o nosso mercado, mas só para saber que essa tecnologia está no espaço também, né? Então é um outro meio que ela cobre. Até para tornar esse bate-papo aqui mais interessante. Né? Boa. É até interessante você falar isso, porque a gente costuma ter aquele complexo de vira-lata, né? Que o Brasil ele não consegue produzir nada que tenha tecnologia, que seja uma indústria mais complexa e etc. A Padtech, mesmo sendo uma empresa pequena, eu acho que eu posso dizer dessa forma, né? Um valor de mercado aí menor do que 200 milhões, ela consegue fazer
esse trabalho, mostrando que sim, isso é possível aqui no Brasil. É um dos motivos que me atraiu também na própria empresa. Raimar, agora com relação à Padtech, a empresa começou como Ideiasnet em 2000, né? A empresa começou lá nos 2000, já se vão 22 anos de acumulação de competências, desde a sua formação, e o início dela é super interessante, né? Quem é um pouco mais de setor, tem o CPQD, que é o nosso, nós chamamos de Bell Labs brasileiro, que é um centro de pesquisas em telecomunicações, que dava todo o suporte aí a todas as empresas do governo, Telebrás, Exército. Então, um super centro de pesquisa, você teve lá, né, Daniel? Sim. É um hub tecnológico gigante que tem lá naquela região, ao lado da Universidade de Campinas, ao lado do acelerador de partículas, né? Tem tudo a ver com o que nós produzimos e estudamos no dia a dia, que a física já vai entrando na quântica aqui, né, os estudos físicos para transição de dados a altíssima velocidade. Então, estamos num hub tecnológico muito potente. E a origem dela é um centro de pesquisa, é um spin-off tecnológico dentro do CPQD, que deu a semente para a empresa, e a partir daí começou a entrar private equities, começou a crescer e formar a trajetória de acumulação de competência. Claro, como toda a história de acumulação de competência tecnológica, né, não é um caminho retilíneo, né? Vai, sobe, desce, ajusta, né? E é o que nos trouxe até hoje. A gente está com os melhores, eu diria, o melhor supply chain, o melhor desenvolvimento possível para o Brasil. A gente produz o software que governa esse sistema no Brasil. Toda a parte fotônica, que é a parte mais complexa tecnológica, que exige as patentes, nós fazemos a montagem ali em Campinas, a parte eletrônica, com toda uma cadeia de suprimentos aí. E a parte de módulos de silício, nós usamos uma escala, essencialmente duas empresas, mas uma muito importante para nós, que é a Queixa, que é do Grupo Cisco. A gente está coligado aqui para o lado desse lado do planeta, nossa nova geopolítica, entrando numa escala mundial muito forte aí para ter acesso a todos os módulos, todos os circuitos integrados, todos os componentes que fazem essa tecnologia. Nos orgulhamos muito de conseguir produzir toda a tecnologia de WDM, todos os nossos equipamentos, que a gente vai mostrar um pouco aqui, talvez na apresentação, durante o auge da pandemia. O mundo parou e nós continuamos crescendo e quase duplicando a capacidade produtiva aí durante a pandemia em alguns meses para fazer frente às demandas da internet, de rede, de dados, que o Brasil tanto precisou durante a pandemia. Então, demos um super salto na pandemia. A pandemia foi boa para nós, para os negócios. Claro que ela foi uma grande catástrofe para todo mundo, mas nós fomos chamados a atuar e conseguimos manter a empresa funcionando. Foi bom para o Brasil, melhor ainda para levar para os países vizinhos. Agora estabelecemos a nossa presença em vários territórios e vamos crescendo nos mercados. Boa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que, já que você falou um pouco da Queixa, né, que é fornecedora de componentes, acho que dá para a gente começar e colocar um pouquinho daqui da apresentação, claro, que é exatamente ver aqui qual o papel da Padtech hoje no ecossistema de telecom. Né? Então, esse esquema aqui ficou muito legal que vocês criaram, né? Esse esquema aqui, e mostra, né, a gente como pessoa física, a gente como consumidor, a gente tem mais acesso a essas marcas aqui, né? Vivo, Oi, os provedores regionais, tem alguns até que tem já capital aberto aí na Bolsa, sei lá, Desktop, Brisanet, Unifique, tem outros grandes que não tem capital aberto em Bolsa, tipo Algar, por exemplo, ou mesmo uma Claro, que não é do Brasil, é de fora. A Vero também. A gente está muito ligado nesses provedores de banda larga. Isso. Ou, senão, a gente está próximo aqui, dessa parte daqui, né? Google, Amazon, Netflix, Samsung, Apple, Motorola. Mas para juntar isso tudo, você precisa ter aqui fornecedores, tanto de equipamentos para rede de transmissão, quanto fornecedores de componentes. E aqui entra a Padtech. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse ecossistema como um todo de telecom. Ótimo, ótimo. Vou falar um pouco desse ecossistema e depois nós temos aquele videozinho que conta uma história em desenho animado que vai reforçar um pouco esses meus pontos. Mas para começar um exemplo de vida real, eu vou pegar essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer de conta que ela está armazenada no Google
lá no YouTube, lá em Palo Alto, né? Lá na Califórnia, né? Então, está lá nos data centers do internacional. Então, nós estamos gerando uma videoconferência aqui, né, de onde eu estou, o Daniel do seu escritório, e nós estamos acessando a nuvem de internet. Nós, como clientes aqui, residenciais ou comerciais. Então, nós estamos aqui com o nosso modem de fibra ótica, né? Desse modem de fibra ótica aqui, nós vamos entrando dentro de um agregador dessa operadora, né? Por exemplo, eu estou exatamente agora numa linha da Vivo, o Daniel não sei se sabe de quem ele está operando, dessa linha da Vivo nós vamos cair para dentro de uma super agregação de conteúdo que vai nos levar a buscar, a mandar nosso vídeo lá para a Califórnia. Então, nós saímos daqui de São Paulo, passamos pela Dutra ou por o cabo submarino entre São Paulo e Rio de Janeiro, e aí já entra a Padtech. Quando nós saímos de São Paulo e vamos para o Rio de Janeiro, já tem equipamentos Padtech, levando dados agregados, incluindo o uplink e o downlink dessa nossa videoconferência. Chegou no Rio de Janeiro, eu vou dar só como exemplo, poderíamos entrar no cabo submarino em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Vamos supor que a gente está entrando no Rio de Janeiro por uma questão de gestão de tráfego, caiu no Rio de Janeiro, entramos num cabo submarino, e eu vou falar aqui da Vital, ou Globinet, que vai nos levar lá para Miami, de Miami, especificamente Boca Raton. Então, nesse enlace do Rio de Janeiro até Miami, nós estamos usando potencialmente o equipamento da Padtech também. Então, no submarino também. Então, no terrestre, no submarino, quando se torna agregação de dados de alta capacidade, né, que pode ser 10 gigas, hoje talvez a nossa plaquinha menos potente, mais dia a dia, né, e podemos ir para 1.2 tera, que é um equipamento de prateleira, ou, né, a próxima geração, que são 2.4 teras por canal ou por caixinha, né, que uma caixinha do tamanho de um notebook capaz de levar essa quantidade de dados aí em distâncias que podem ser metros até o cabo submarino. Aqui eu estou falando de um cabo que pode chegar a Nova York, 11 mil quilômetros, aí, o mesmo equipamento. Logicamente, tem toda uma infraestrutura que o suporta. Estados Unidos, novamente, vai por via terrestre ou pega por algum outro caminho de cabos submarinos e vai até a Califórnia. Então, onde nós estamos nesse ecossistema, né? Ou seja, nós fazemos a ligação quando os tráfegos estão agregados e vão até uma origem, né, na velocidade da luz, na fibra ótica. Nós fazemos todos esses equipamentos eletrônicos, né? Eu depois vou mostrar aqui na apresentação a cara deles, né, para vocês terem um pouco de ideia, e fazemos isso num ambiente fotônico, né, modulando na luz. O nosso celular modula numa frequência, né, eletromagnética como o rádio FM. Imagine que essa frequência vai começando a pulsar cada vez mais forte, mais rapidamente, ela vira luz. Chega um momento, né, que esse eletromagnetismo vira luz. É aqui a camada que nós operamos no dia a dia nos equipamentos core da Padtech e da DWDM. Também já estamos envolvidos em alguns projetos 5G, mas não produzimos esses equipamentos no Brasil. Depois de embarcar e desembarcar de cada local de luz, ele passa para o switch elétrico. Né? E daí imagine aquele roteador que você tem de dados da tua casa, em escala super industrial, capaz de mover terabits, terabytes de informação. Então, aí nós também estamos entrando nesse segmento, que é uma unidade nova que nós estamos criando, e que já está operacional, que a gente está integrando esse equipamento no Brasil. E se tudo andar bem, em algum momento vamos fabricar por aqui também. Já está operacional? Já está receitando? Já lançou a Brint, né? É uma aliança. Uma parceria, né? Com a Office Space, que é um dos maiores produtores de caixas, né, de processamento para comutação de dados, para transmissão de dados, e juntamente com a IP Infusion, que é a parte de software, isso acelera a nossa entrada. Isso tudo integra com o mundo DWDM. Imagine que sai desse ambiente de informação 0 ou 1, para entrar no Fotônica, a gente já integra uma solução para a vida do cliente. Aí. Tanto faz se é dentro de um data center, ou como eu falei, do Rio de Janeiro para Miami. Tanto faz. O nosso território é o meio, né? O meio da fibra ótica e o meio de telecom.
Legal. A gente pode dizer que já está começando uma verticalização aí na PadTech, então. Exatamente, exatamente. Nós, durante a pandemia, verticalizamos a produção de algumas coisas, né? Porque sempre era muito barato trazer de algumas geografias um componente de plástico, um componente mecânico, alguma coisa desse tipo. A gente já era bem verticalizado nessa parte fotônica, mas acabamos verticalizando mais para poder produzir no Brasil. E ter uma engenharia tão potente quanto a PadTech é um desperdício não resolver as coisas em casa, né? E nessa parte nova de switches, que é o mundo Cisco, né? Vai lá dar o melhor. O Cisco, o grupo Cisco, eu diria que é um parceiro tecnológico nosso aqui. Eu acho que já começa a verticalizar também e ter one-stop shop, ter uma parada só para o nosso cliente resolver tanto os temas de fotônica quanto os temas de roteamento de dados já, né? Então, a gente lentamente vai enchendo nossa loja de produtos, além da parte de serviços, softwares e plataformas, que eu também vou comentar um pouco com vocês. Boa. Vamos já falar sobre isso, mas resumindo então, quer dizer, a PadTech ela vai comprar componentes, né, da Intel, da Acacia, né, da Acacia principalmente, que você falou, e aí esses equipamentos, a PadTech ela vai transformar isso em um transponder DWDM e vai acabar vendendo para os provedores. Isso, exatamente. Né, de banda larga. Esses provedores de banda larga é o que vai fazer chegar na tua casa aí. Você que está assistindo a gente está de algum provedor. Pode ser grande ou pequeno no Brasil, você está conseguindo ver por causa disso. E você está vendo em algum dispositivo, talvez no teu celular, que vai ser ou da Samsung, da Apple, da Motorola e etc., né? E dentro disso tudo, a gente tem essas redes, né? Como Google, Amazon, etc., que deixa isso tudo na nuvem. Então, é mais ou menos dessa forma como roda. E aí a gente já percebe que a PadTech ela não tem venda para o varejo diretamente, ela vende para outras empresas, né? O Daniel não vai conseguir comprar nada da PadTech. Não, a menos que você montar um provedor de internet ou um data center, né? Isso. Dificilmente você vai querer ter um equipamento PadTech. Até posso colocar lá na tua casa como objeto de admiração, mas não vai ter muito uso prático, né? Mas você definiu muito bem, né? Nós estamos nos miolos, ou seja, no core, nós somos no coração das redes de telecomunicações. Então, dificilmente você vai entrar em qualquer ponto de agregação de dados, né? Aqui do Calói, aqui em São Paulo, é muito evidente, lá no Teleporto, no Rio de Janeiro, ou em Jacarepaguá, sem encontrar um equipamento, um rack da PadTech, usado por algum operador que vai estar conectando os seus dados num ponto de troca. Então, nós tornamos viável, né, o meio, né? Fazer com que o nosso telefone da Apple, Samsung, Motorola, esse computador Dell que eu estou aqui, consiga mandar dados, né, para um outro local, um endereço de internet muito distante. Ou, muitas vezes, uma conexão específica. Vou dar um exemplo disso. A ONS, o Sistema Elétrico Nacional, usa os nossos equipamentos para coordenar todo o sistema elétrico. E ele tem que responder muito rapidamente. Então, aqui, a gente está falando muito aqui de quantidade de dados, né? Então, a gente está sempre dizendo, está aumentando a banda, mas a velocidade de resposta é igualmente importante. Então, a nossa tecnologia é a tecnologia de menor latência possível no ambiente da física e do conhecimento atual para as respostas do equipamento, para o sistema elétrico, por exemplo, descobrir vai cair, está caindo, religar alguma coisa, a resposta é muito rápida. É o que nos permite viajar em forma de informação da Bolsa de São Paulo à Bolsa de Nova York em 107 milissegundos, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Botar uma ordem aqui, cair lá, só com equipamentos CWDM tipo PadTech você consegue chegar lá nesse tempo. Boa. E já que você falou de dados de tráfego, né, de internet e tudo mais, a gente consegue ver aqui também essa imagem que vocês acabaram fazendo, mostrando como nesses últimos 5, 10 anos cresceu muito, né, a necessidade de transferência de dados, inclusive com todos esses aplicativos novos. Até estava comentando antes da live como eu gostei aqui da pirâmide de Maslow, né? Me fez lembrar lá da época da faculdade. Mas, realmente, hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo e tudo isso a gente não percebe, mas demanda muito dado.
É por isso que precisa fazer com que o transponder, às vezes, de 1.200 já passa a ser menos importante, já vai entrar o de 2.400, talvez daqui a 5 anos já vai ter um de 4.800 e assim por diante. Exatamente. Mas é muito bom, a gente gosta de fazer essa analogia, porque independente da classe, e agora eu até arriscaria mais, independente da classe entre nós, pessoas humanas, independente da classe das coisas, né, que é o IoT, a internet das coisas, né, tudo vai precisar passar por um meio de transmissão de dados e agregação de dados. Então, é uma demanda imparável, né, em termos de consumo. Ela só não é maior porque o meio ainda é um gargalo, né, ou seja, capacidade do last mile lá da nossa conexão 5G ou 4G, com nossa conexão de fibra, mesmo em casa, ela ainda está a maioria das conexões de casa aí não passam de 1 giga, né? E o celular hoje vai bater 1 giga, possivelmente, mas na prática são 50 megas aí de velocidade média, né? O 5G. Então, tudo, conforme foram desbloqueando banda, mais capacidade, mais conteúdos de alto valor agregado vão poder ser vendidos. Por exemplo, né, você já poderia vender 8K. Aqui tem alguns dados sobre isso também. Vou até deixar aqui na tela. Um 8K já poderia ser necessário, então seriam lá na autorrealização, né, e começam entrando nas coisas que você gosta de fazer para se realizar. Eu diria que gaming está um pouco nisso, e todas as formas de conteúdo, né? E depois você tem os de estima, social, né? O social é muito forte hoje, e o social, estima e autorrealização com vídeo são os motores dessa indústria. Nesse momento, são os motores dessa indústria. A próxima onda de consumo está aqui na nossa porta. Não é viável porque nós não temos velocidade de resposta ainda, que é a realidade virtual, a realidade assistida, né? Que você mistura dados projeções da vida real com projeções sintéticas para te organizar no trânsito, te organizar numa tarefa, né? E isso tem que ser muito veloz e muito rápido, né? Para que você não tenha aquele delay que pode te matar, né? Numa decisão. Então, a vida real com a vida virtual, elas têm que andar muito rapidamente. Quem já assistiu, né, programa na TV e na internet percebe que é um delay gigante. A forma de fazer isso é aumentar a velocidade dessas conexões, aumentar a disponibilidade de dados na ponta, e conforme isso tudo for crescendo, né, nós vamos precisar de mais banda. E eu vou te desenhar um mundo hipotético. Nós paramos de colocar novos usuários no mundo da internet. A pergunta que fica, até que para? Não, porque nós vamos continuar subindo mais banda nos clientes, né? Ou seja, quando nós saturarmos as pessoas com toda a possibilidade de conexão, e acho que o Brasil já está em 84%, para subir acima de 84%, você vai conectando pessoas que ou não querem, não precisam, estão fora da idade, então você começa a conectar pessoas que talvez não vão ter um consumo tão elevado, mas as pessoas que estão usando vão partindo para níveis cada vez mais altos. Eu nunca vi na minha vida, e eu acho que não vou ver nessa geração, e talvez na geração do meu filho, pessoas gastando menos dados do que consumiam antes, né? Sempre é mais. E é mais em múltiplos, né? Então, são vezes, né? 3, 4 vezes a cada salto tecnológico, ou da fibra ótica, né? Ou do 4G para o 5G. A fibra ótica agora vai dar vários saltos. O cabo HFC deu um saltão para a fibra ótica. O cabo de TV, né, que era o tipo cabo da NET aqui para ser mais corriqueiro, tem várias, deu um super salto em cima do par de cobre e assim por diante. Então, é mais consumo de dados. E quanto mais consumo de dados, mais é a demanda dos nossos equipamentos, né? Tanto em quantidade de locais com dados, quanto em mais dados. Boa, vamos colocar aqui o vídeo, que eu acho que vai mostrar bem onde é que a Pagitech está. E eu acho que ficou bem claro. Deixa eu contar a historinha desse vídeo. Esse vídeo nós fizemos para realmente situar as pessoas de onde estão os elementos tecnológicos da Pagitech nas redes de telecomunicação. Então, é um exemplozinho até mais elaborado do que o meu aqui. Eu espero que vocês gostem da Sofia aí.
Só mais um e-mail e talvez umas 10 mensagens antes de entrar naquela reunião enquanto as crianças assistem a filmes online. A geladeira já avisa que os ovos vão acabar. Você pede ajuda pro assistente e, ouvindo aquela música, acompanha a pizza chegar. Tudo isso ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que todo mundo. Uma enorme quantidade de dados que vão e vêm e lá vão eles de novo. Num ritmo cada vez mais rápido e num volume que cresce sem parar. E é só através de muita tecnologia e inovação que essa informação toda viaja com rapidez e segurança por centenas de milhares de quilômetros em redes de fibra ótica de alta capacidade das operadoras de telecom em todo o mundo, que hoje são iluminadas pelos produtos e serviços da Padtech. Quando as vendas da loja do Tom se concentraram no ambiente virtual, ele precisou aumentar a velocidade de sua banda larga. Ali perto, um grande hospital fez o mesmo, ao triplicar seus atendimentos por telemedicina. A mesma operadora de telecom que os atende utiliza soluções da Padtech para lidar também com o aumento da demanda por banda e novos serviços de outros clientes, como indústrias, empresas de transporte e delivery, universidades e instituições públicas. Isso porque as soluções desenvolvidas pela Padtech são peças-chave para multiplicar em milhares de vezes a capacidade de transmissão de dados em suas redes de fibra ótica. E não é só. Os serviços de operação e manutenção de redes da Padtech foram fundamentais na ativação de novas rotas que agora expandem a atuação da operadora para outras regiões e países com alta tecnologia, grande capacidade e muita inovação, além de uma excelente relação de custo-desempenho. Resultado dos investimentos robustos e frequentes em seu departamento de pesquisa. A tecnologia pioneira desenvolvida pela Padtech desafia e supera todos os limites. Percorre as maiores distâncias para conectar o mundo de forma inteligente. Para fazer negócios, para curtir um bom entretenimento, para ter mais acesso à saúde e educação. As soluções da Padtech expandem culturas e aproximam pessoas. Padtech, por um mundo inteligentemente conectado. Boa. Você não, ficou muito explicado isso aqui. Isso aí é até para a criança ver e entender bem como é que funciona e onde é que está a Padtech. Enfim, foi muito legal. Agora a gente já falou sobre o setor. Eu acho que o que ficou mais claro em termos de setor é que o principal gatilho de alta é essa eterna necessidade de crescimento de dados que as pessoas vão consumir ao longo do tempo. Por outro lado, talvez o grande desafio da Padtech também ficou claro, que é ela conseguir criar novas tecnologias para continuar conseguindo suprir essa demanda que é crescente. Né? Aquela coisa que a gente falou, né? O transponder de 600, de 1.200, depois vai ser o de 2.400 e assim por diante. Eu acho que isso ficou claro. Podemos passar para a parte da empresa agora? Vamos lá. Aí eu acho que a parte da empresa agora, para quem é acionista da empresa ou para quem não conhece, quer se tornar acionista, uma vez que até alguém já lembrou aí que ela já valeu R$10, hoje está R$2,60, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada com atenção. Primeira coisa, portfólio de clientes, eu acho que é interessante a gente mostrar que ela não é uma empresa focada só em um determinado tipo de cliente, o que poderia trazer um risco maior, né? O risco acaba sendo pulverizado, porque você tem operadores de telecom, tem provedores regionais, né? Tem sistemas submarinos, tem empresas de utilidades, enfim. Fala um pouquinho do portfólio de clientes. Vocês até falam aqui em empresas grandes e pequenas, todo mundo tem chance de trabalhar com a Padtech. Como é que vocês veem isso? Né? E o principal risco que o mercado costuma enxergar, tem algum cliente que tenha, por exemplo, mais do que 10% da receita? Não, hoje eu digo isso felizmente, né? Porque nós gostamos da diversificação, né? Então, eu diria que hoje estamos bem distribuídos. E aqui devo isso a dois fatores, principalmente. Né? Acho que, primeiro, o mercado. Né? O mercado se fragmentou por si só e isso criou uma oportunidade. E criou uma oportunidade de um primeiro movimento, First Moving Advantage aqui da Padtech, quando o fenômeno dos ISPs, dos pequenos provedores, que hoje já não são os pequenos, tem provedores do tamanho de provedores de grandes países da Europa.
quando as Brisanets começaram, quando as Unifix começaram, as Desktop começaram, Sumicities começaram, nós estávamos lá. Então, quando o Vicente, lá no Rio de Janeiro, ligou Carmo com mais a próxima cidade, quis buscar tráfego em Teresópolis, Rio de Janeiro, nós estávamos lá para ensinar ele o que essa tecnologia é capaz. Então, treinamos eles, a equipe deles, e com isso nós fomos crescendo em centenas desses operadores de internet espalhados pelo Brasil. Só para você ter uma ideia, Nigri, nós treinamos mais de 2.000 pessoas por ano na Padtech, quase especificamente como marketing nosso. Nós preparamos as pessoas para se ambientar na nossa tecnologia, que não é simples, e criarmos um pouco, ou seja, dos nossos usuários, né? Então, esse é o modelo que nós usamos. Então, aí hoje nós temos no Brasil, contagem maior aqui, entre 19 e 20 mil operadores de internet, 8 mil usando fibra ótica para terminar, desses aí, uns 2.000 podem ser potenciais usuários das soluções Padtech em fotônica. Em switches e routers, nós já podemos botar aí, talvez entre 5 e 7 mil no Brasil. O mesmo fenômeno acontece em outras geografias, a gente vai falar disso um pouco para frente, outros países, né? Hoje nós temos operadores desses provedores de internet que cresceram no Brasil e agora estão fibrando Bogotá, por exemplo, estão fibrando com operações no Peru, Venezuela e alguns outros países, até Estados Unidos. Então, formou aqui uma casta de empreendedores que está levando a internet pelo mundo, além dos operadores tradicionais, que ainda são grandes clientes nossos. Os grandes clientes passam por RFP, nós ganhamos uma RFP recentemente de um grande operador global, né, um operador de infraestrutura, esperamos anunciar isso em breve também. Nós continuamos crescendo aí nos existentes, nos globais. Explica para o pessoal o que é uma RFP. É uma Request for Proposal, uma requisição de compra, né, que passa por todo um processo tecnológico de aprovação. A Padtech compete com várias empresas globais, ganhamos essa concorrência. Tal qual ganhamos... Só porque o pessoal às vezes não sabe. Ok, mas muito bom, obrigado. Porque a pessoa física que está vendo, então tem que tomar cuidado com os termos. Mas, maravilha. E esse setor tem um excesso de termos, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Então, da mesma forma, existem operadores que terminam o tráfego na nossa casa, que são esses Desktop, aqui em São Paulo, Unifique, a própria Vivo, e tem operadores que trabalham numa camada de atacado. Imagine um suprimento de água, alguém cuida de transportar água entre cidades e alguém cuida de distribuir. Acontece muito em transportadoras. No mundo da internet acontece isso também. Então, tem alguns operadores, como a Vital, que é talvez o maior operador em quilômetros de fibra do Brasil, American Towers, a Silica, Eletronet, Internex, Ofinet, faz essa parte de atacadão. Um operador integrado cuida de tudo, mas existem operadores que cada um cuida da sua especialidade. Nós temos um cliente, por exemplo, que só cuida da casa cliente. Todo o resto ele compra de terceiro. Então, começa a montar um pouco essas empresas por especialidade. Além dos grandes sistemas de cabo submarino, que são naturalmente nossos clientes, dado o tamanho de dados que eles usam, consomem. As utilities que eu te falei, principalmente, tanto em quantidade de dados, mas especialmente velocidade e confiabilidade, né? Por exemplo, a ABB, Siemens, a WEG não está aqui, mas a WEG nós embarcamos as nossas soluções quando ela vende uma linha de transmissão para algum país no exterior, nós vamos juntos com eles, né? E assim, várias dessas empresas de infraestrutura, que chamamos de utilities, né? E os data centers, né? Claro, é um mercado gigante, a gente tem que estar dentro deles, e cada vez mais a fotônica, né? As nossas soluções começam a entrar no REC que processa. Antigamente, se iam lá pelos cabos de rede, agora já vão chegando fibras óticas em cada equipamento processador ou no topo do REC, que nós chamamos, né? Um REC que coordena a distribuição de informações a serem processadas num cage inteiro, ou numa torre inteira, ou num grupo de processadores. Então, só para dar vários exemplos, no Brasil temos muito orgulho do trabalho que nós fazemos com as forças, nós, além de tudo, somos empresa de estratégia de segurança nacional, então cuidamos de projetos
como o da Amazônia Conectada, né, que nós recentemente anunciamos aí, mais uma vitória nossa aí em cobrir. Toda a Amazônia Conectada nasceu com os equipamentos da Padtec. Esse é o do fato relevante de hoje, já o Norte Conectado? O fato relevante de hoje é mais uma parte num projeto que começou há muito tempo atrás, né? Que foi liderado pelo Exército para conectar todas as cidades, pontos de fronteira, através dos rios, né? Então, são as infovias, né, que imagine cabos de fibra ótica que vão correndo pelos leitos dos rios amazônicos, e toda a parte eletrônica a Padtec faz, e com requintes de desenvolver tecnologia específica para essa rota, né? Quando o Exército nos chamou para concorrência, nos chamou numa concorrência em Washington, porque eles não acreditavam que o Brasil tinha competência tecnológica para resolver isso. Nós ganhamos lá, competindo com Huawei, com Nokias, com todo mundo Ciena. Ganhamos lá, exportamos o nosso equipamento e vendemos de volta para o Exército. Hoje a gente tem uma relação muito próxima aí com todas essas empresas que operam, agora é a IAF, era a EAD, várias empresas operam tramos dessa rede, bem como privados, né? Já começam a ter empresas privadas, não só no Brasil, mas na bacia amazônica em geral, né? No Peru, Colômbia, ou até Bolívia, que queiram operar os rios com base nessa tecnologia, que parte dela foi específica da Padtec para esses projetos. Bom, então passamos aqui de clientes. Eu, inclusive, queria falar realmente sobre essa questão do Norte Conectado, que vocês conseguiram hoje mesmo, vocês soltaram fato relevante. E agora eu quero falar um pouco sobre resultados da empresa, para depois a gente falar sobre os gatilhos, o que esperar para o futuro. Então, o resultado da empresa, eu preferi pegar aqui o release, tá? A Dani lá vai me desculpar, mas eu preferi pegar aqui pelo release. A gente tem uma receita aqui crescente, porque eu gosto de calcular primeiro contra primeiro. E ali ficou últimos 12 meses de 2023 contra o ano completo de 2022. Eu não gosto muito dessa comparação dessa forma. Mas aqui a gente também consegue ver o crescimento em cada uma das classes, né? Então, a gente vê que tem dois gatilhos aqui muito fortes, né? Mercado externo crescendo e, principalmente, aqui também serviços, software e plataforma. E outra coisa aqui também é o seguinte, que não adianta você só crescer a receita e tá perdendo, né, tá consumindo caixa, tá numa operação ineficiente. E a gente vê aqui que o EBITDA sobe 134%. E se a gente rolasse para baixo, ia ver que a empresa também, nesse primeiro semestre, mesmo sazonalmente sendo pior esse semestre do que o segundo semestre, mesmo assim a empresa deu lucro diferente de 2022. Então, a empresa não é o que eu gosto de falar para os meus assinantes, o seguinte, que tem empresa que vende o PowerPoint, né? Antigamente vendia a maquete do projeto, agora não, agora vende o PowerPoint. Então, tem um monte de ideia linda, mas ainda não tem resultado. Não é o caso da Padtec, né? É uma empresa que você vê que já está crescendo a receita, já tem EBITDA, já tem lucro, nesse momento, ainda um lucro que, na minha visão, é pequenininho, mas já tem tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse crescimento de receita, né? Mas principalmente focando nesses dois pontos. Já são dois gatilhos aí. A parte do mercado externo, ano passado, inclusive, indo para os Estados Unidos, e a parte de serviços, software e plataforma. Aí, depois que você respondeu, eu emendo outra pergunta. Claro. Quais são os nossos motores de crescimento que a gente está executando nesse momento? Primeiro é crescer o máximo que dá no Brasil, onde a gente domina o mercado, a gente tem o melhor market share, maior participação de mercado no DWDM, que é a parte fotônica de transmissão de dados. Logicamente, o mercado já mais saturado, a gente está batendo talvez nos limites dele, então já há vários anos botamos o pé fora do Brasil e estamos crescendo primeiro em América Latina em vários países aqui distribuídos, e como os países são menores, eles se movem de forma por projetos, né? Aparece um grande projeto de crescimento de algum país, com iniciativa, às vezes, do próprio governo ou de um grande operador que quer reforçar a sua capacidade, acabamos crescendo. Hoje nós estamos crescendo rapidamente no mercado internacional, pega do Chile até a América Central. Tem um crescimento gigantesco, virtuoso,
nessas geografias que estão melhorando a acessibilidade de dados com fibra óptica no coração das redes e começando a chegar na casa do cliente. Nada comparável ainda com o que nós temos no Brasil, o que já existe no Chile, mas a fibra óptica cada vez mais presente. Fibra óptica, como é um bom meio, passa mais dados, mais PADTEC. 4G nessa região ainda é a realidade, com o leilão 5G se aproximando. Outras geografias mais ao norte, nas Américas, Estados Unidos, para nós é um mercado super interessante. Tanto é que o nosso CEO de mercado internacional está baseado nos Estados Unidos, e isso tem um motivo bem interessante. Então, ele toca todo o mercado internacional através dessa perspectiva dos Estados Unidos, porque é um mercado onde a Huawei foi expulsa, vários operadores chineses foram expulsos, e com vários programas do governo de rip and replace, ou seja, arranca fora e põe equipamento que eu confio, né? Essa é a regra dos Estados Unidos. Eu já operei, eu tive uma operação de cabo submarino baseada nos Estados Unidos, e é realmente trocar toda a base instalada por uma base que eles acham, entre aspas, confiável. O mesmo movimento acontece na Europa em algumas geografias. Então, nós estamos crescendo naquilo que é mais próximo. Crescer em PADTEC significa ter presença comercial, ter presença de suporte. Nos Estados Unidos, então, a confiança é mais importante até do que o preço, no caso. Exatamente. Até porque se cair o teu sistema, o teu prejuízo é muito maior, né? E duas confianças, né, Daniel? Primeiro, nós precisamos ser capazes de lidar com o tamanho de tráfego que lá já é estabelecido, né? Imagine que Google nasceu lá, Facebook, todos os data centers estão lá, todos os pontos de troca de tráfego lá são bem relevantes, né? Ashburn é um ponto de maior troca de internet do mundo, por exemplo, onde nasceu o nó da internet, e assim tem vários desses nós. Então, leva um tempo de confiança, o que joga a nosso favor. Nós, não por um acaso, nos alinhamos no supply chain com os Estados Unidos e com a Europa. O nosso fornecedor de microcomponentes está nos Estados Unidos. É o mesmo que fornece para a Cisco. Então, nós, nessa discussão geopolítica, escolhemos um lado, porque é um lado absurdamente conveniente. Estados Unidos nos permite entrar, a China não nos permite entrar. 98% do mercado lá nos países asiáticos, especialmente esse que eu citei, é fechado, e Estados Unidos é um mercado que nos recebe bem. Nos recebe bem porque já mostramos que somos confiáveis, estamos alinhados nos padrões tecnológicos que ele precisa, e a gente é considerado livre de risco, né? Além de ser empresa de segurança nacional no Brasil, que nos credencia dentro dos países aliados da OTAN, né? Como, entre aspas, a gente ganha um selo de confiável OTAN e seus aliados, né? E isso, para nós, do ponto de vista de busca de mercado, naquilo que é o nosso coração, é muito importante. Logicamente, existem outras linhas, né? Conforme a gente entra no território, nós entramos com o DWDM, que é a parte mais ótica. Na sequência, já entramos com a parte de serviços, softwares, plataformas, para suportar essas redes, né? No Brasil, nós operamos redes de alguns clientes que nem usam somente PADTEC, usam multivendors, todas as tecnologias. Mas, dada a nossa capacidade de gerir essas redes de telecomunicações, somos escolhidos. É público, por exemplo, BR Towers nos usa para gerir os equipamentos de qualquer vendedor de transporte. Qualquer fornecedor de transporte, nós ajudamos na gestão deles. Boa, então eu queria agora aproveitar para passar o seguinte aqui. Eu tive uma dúvida no release da empresa que fala aqui: serviços, software e plataformas, receitas recorrentes mensais, só dessa parte de serviços, 130 milhões já geradas para o período entre segundo semestre de 2023 e 2027. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e aproveitar para puxar essa pergunta do Paulo também, se a empresa pretende crescer só através da pesquisa e desenvolvimento e crescimento orgânico ou via aquisição de outras menores também. Então, essa recorrência da renda de serviços e mais se pretende crescer mais rápido via aquisição também. Nosso grande desafio aqui é tornar a receita de uma empresa que lida com equipamentos pesados em mais recorrente possível, né? Não é agradável nem para o nosso investidor e nem para nós do dia a dia da gestão do caixa da empresa
de ter um projeto gigante para 3 meses. E então nós estamos buscando formas, primeiro, acessando vários mercados, distribuindo nossos clientes, e com isso nós geramos mais continuidade, é o que vocês têm observado nos últimos resultados da companhia. Vamos virar uma companhia chata, né? Mas eu acho que é uma chata do bem, porque a empresa é previsível, né? Ou seja, a gente começa a acumular um backlog de projetos tão diversificado e tão interessante que cabe a nós realizar aqueles projetos que caem na nossa mão, mais ou menos, dadas as nossas características, e ganhando cada vez mais participação no mercado. Na área de serviços, nós temos contratos, tanto em serviços quanto softwares que desenvolvemos, com clientes como Telebrás, como FiBrasil. FiBrasil é uma rede de infraestrutura que atende, que faz chegar a conectividade na tua casa em fibra ótica para multi-operadores, qualquer operador. É um serviço de atacado. Por exemplo, com eles nós temos uma plataforma, um portfólio de produtos e serviços que visa garantir a curacidade, a performance de toda a operação dele de campo e do coração da rede. A mesma coisa com a Telebrás, onde nós vamos desde monitorar a rede até implantar alguns clientes finais. Ou softwares, né, de gestão de infraestrutura, como nós lançamos o Smart Site, que visa automatizar e monitorar os pontos de presença de telecomunicação e sendo mais precisos, né, quando alguma coisa acontece lá, e mandar o técnico certo na hora certa, ou até executar algumas atividades remotas, e conforme as redes forem crescendo, isso é fundamental para conduzir. Esses serviços, esse pool de serviços, que hoje somos 70 contratos, que chegou a crescer 70% ano contra ano, ficamos muito felizes no trimestre contra trimestre, como você gosta de analisar, mas isso é uma jornada que começou há mais tempo, de preparar o portfólio, ganhar confiança, contratar pessoas, ter ponto de presença no campo. Nós temos 40 localidades espalhadas pelos territórios para ter técnicos, equipamentos e soluções disponíveis para atender alguns clientes. Quando é software é muito mais fácil, é basicamente carregado da nuvem. E com isso gerar contratos de longo prazo, né, que garantem recorrência. Então isso garante um pouco de continuidade aqui. Esse aumento de serviços deve trazer no futuro aumento de margem bruta, talvez? A margem ou não necessariamente? O software sim, você está certo, Daniel. O software, depois a gente passa do firewall ali, do equilíbrio, ele vai ganhando margem. Tem software que pode gerar 90% de margem, mas eu acho que isso não vai ser a generalidade. Hoje nós estamos com 36% de margem, muito próximo entre equipamentos e serviços. Estamos escolhendo o tipo de serviço que garante uma margem premium, né? Eu sei que é analista de vários negócios, várias empresas, sabe que serviço não tem essa margem em qualquer lugar, né? A não ser que é agregado de muita tecnologia, software e replicabilidade, né, para conseguir fazer. Esperamos que essa unidade continue crescendo, apresentar novidades aí a cada 6 meses, cada trimestre, um novo produto, uma nova solução, ganhando a confiança de clientes no Brasil e agora no exterior. Nós estamos começando a montar uma infraestrutura dessas também na Colômbia, para atender todos os países de fala espanhola naquele fuso, né? E já ajuda até a resolver alguns problemas de serviço no fuso dos Estados Unidos, né? Que a gente tem que ter pessoal mais alerta. Normalmente são serviços 24/7, mas é bom estar mais alinhado com os fusos do espaço, pode ser interessante, especialmente com os idiomas. Sim, esperamos mais dessa linha, mais recorrência e mais software, né? Então, esse é o direcional. Eu não consigo te dar guidance agora, mas sim, claro, o que a gente tem conseguido executar prontamente. A grande estrela até o ano passado foi o mercado internacional, crescendo a esses 70%, né? Até parece que procura. Em anos anteriores, o mercado internacional como um todo crescendo a passos largos, agora serviço dá um salto, e depois, com o portfólio escala, os ganhos também não conseguem ser tão cavalares, né? Mas eu espero continuar apresentando boas notícias aí, considerando o pipe, considerando o número de produtos, soluções que a gente está desenhando aí para apresentar ao mercado.
Raimar, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta agora sobre a dívida da empresa. O que me chamou a atenção não é o valor da dívida, nem a dívida líquida, porque isso, na minha visão, pelo menos, é baixo. Mas a alteração que teve da dívida entre dezembro e junho. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que não tem mais o capital de giro do Safra, não tem mais o capital de giro do Decoval, não tem mais o capital de giro do ABC Brasil e não tem mais a carta de crédito com o Fininp aqui. Tudo isso zerado. E não tem mais debênture. E não tem mais a debênture, muito bem. Em compensação, entrou uma NCE aqui em moeda estrangeira de 31 milhões de reais. Então, eu queria entender, e inclusive a variação cambial acabou pressionando o resultado para baixo no resultado financeiro. Qual foi o racional aí para a mudança de uma dívida em capital de giro em moeda nacional para uma em moeda estrangeira? Primeiro custo, né? Tem 2 ou 3 fatores, mas primeiro é uma operação absurdamente simples e talvez parece contraintuitivo uma companhia pré-pagar as debêntures, mas nós pré-pagamos tudo por um motivo especificamente, custo, estava caro, custa auditar, é uma operação complexa, mais inflexível, então não, vamos pré-pagar tudo, encontramos essa nova fonte com um custo absurdamente conveniente para nós, mais alinhado com aquilo que nós obtemos aí das vias de fomento, FINEP, BNDES, para o nosso crescimento. Tanto é que o nosso custo de dívida, 6%, é ridiculamente baixo. E também ancorar a proteção dela, porque nós precisamos fazer instrumentos de proteção com o crescimento das exportações em dólar. Então, nós temos um hedge natural, que quem é de finanças sabe disso, né? É uma matéria-prima financeira a ser usada, né? Então, vamos usar ela a nosso favor e usar esse hedge, essa proteção que nós temos do crescimento em moeda estrangeira para fins de também reduzir o custo de capital, porque nós também temos que financiar alguns clientes lá fora em moeda forte, né? Então, com isso, alinhamos aí as origens, né, e riscos de uma nova operação muito mais simples, mais alongada ainda, e isso põe o balanço da companhia num ponto muito interessante, né, aproveitando aí esse fechamento das curvas, até abrir um pouco o crescimento, aproveitamos aí esse fechamento das curvas e repactuamos todo o nosso endividamento. Acho que a gente tem aí 1 ano e meio fácil aí de estrutura financeira bem conveniente para continuar crescendo e mais despreocupado e não ter nenhum susto aí de custo de capital, né? Então, concordo, só queria entender por que teve essa mudança. Mas a mudança é custo. Se você olhar antes, custava muito mais caro, agora custa muito mais barato. Tivemos o custo do pré-pagamento aí que impactou, mas ele já se pagou, ele já voltou para casa. Bom, eu preciso fazer uma pergunta aqui sobre o BNDES. A gente teve, semana passada ou retrasada, em uma outra empresa, que não vale a pena citar, mas o governo colocando, enfim, conselheiros que o mercado não gostou tanto ali dentro do conselho de administração, vamos dizer dessa forma, mostrando que talvez não fossem tão técnicos assim. E a gente sabe que a Padtech ela tem ali 20 e poucos % do BNDES, agora me foge o número exato. Isso. Na verdade, BNDES participações. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse risco, BNDES, participações, até que ponto eles podem intervir aí dentro da empresa, ou o próprio CPQD, né? E também o benefício, por outro lado, né? Talvez vocês não conseguissem um FDIC para conseguir, enfim, conceder crédito para os clientes em parceria com o BNDES, mas como eles são sócios, talvez tenha ficado mais fácil. Então, eu queria que você falasse principalmente o contra, porque o mercado tem mais medo do que vontade de ganhar, mas falar sobre a participação do BNDES. A participação do BNDES é de longa data, ela entrou em 2012, 2013, já vai fazer quase 10 anos aí na BNDES Par, né? Ele era vendedor até no governo passado,
agora saiu da lista de vendedores e está bastante animado com a companhia. Pessoalmente, os técnicos que nós lidamos no dia a dia, sempre muito animados com a tecnologia, porque nós desenvolvemos produto aqui, usamos as linhas de fomento, fizemos o primeiro FDIC, né? Primeiro fundo de uso de direitos creditórios usando o dinheiro do BNDES. Então, foi uma jornada super interessante. Eu estou super feliz do que foi feito em conjunto. Então, os técnicos das duas empresas abraçaram a causa e fizeram essa revolução, né? Porque nós somos operadores do fundo, né, que leva o dinheiro para os provedores. Nós fazemos análise de crédito, garantimos o crédito e disponibilizamos um custo de capital super interessante. Nós somos equipamentos de infraestrutura em essência, então o custo de financiamento faz a diferença e precisamos desse custo menor, que seria muito parecido com o custo de financiamento para, por exemplo, caminhões, frotas ou grandes indústrias, e precisamos levar isso para o cliente e achamos uma forma de sermos ágeis e distributivos ao mesmo tempo. Então, a Pastec é um operador desses recursos e o FDIC foi muito interessante para isso. Então, já te contei que é muito bom trabalhar com eles, são técnicos, claro, é um banco que me deixa orgulhoso como brasileiro de ver o corpo técnico que tem lá dentro para aceitar desafios como esse e tornar ágil operações que todo mundo reclama que são lentas. Hoje, chegamos a usar 60% dessa linha, dada essa agilidade que a gente conquistou nesse processo. Então, conseguimos oferecer isso para os nossos clientes. Não ficamos com nenhum rebate, nós usamos isso para vender mais Pastec. Esse é o objetivo nu e cru, e fomos muito abertos em toda a relação. Já usou 60% da linha? Então, 60% de uma linha de fomento do BNDES entre FDIC e financiamento dos nossos clientes chegou a usar, setor de telecom, DWDM, chegou a usar 60% da alocação que ele tinha em algum determinado momento, aqui sem quebrar a confidencialidade do BNDES, mas, ou seja, em resumo, somos um bom veículo de aplicação dos recursos de fomento e de melhora das redes de telecomunicação e de internet no Brasil. Então, esse é o lado bom do BNDES. Sempre tive prazer de trabalhar tanto como conselheiro, né, com o Fábio, que até saiu dessa outra empresa, e agora temos o Felipe Borsato, que representa o novo governo na Padtec. Então, nós já fizemos a troca. Felipe Borsato, quem quiser buscar o currículo dele, é um cara que já foi de telecom, ou seja, cumpre com o nosso código de ética, com os nossos requisitos. Na Padtec, a gente tem uma linha de governança que ninguém pode ter filiação partidária. Eu não posso ter. Ninguém que vai trabalhar ou gerir a empresa de alguma forma, influir na gestão, pode ter filiação partidária. Nós somos neutros aqui, tanto no Brasil como em qualquer local. Esse não é não é a nossa pauta. Nossa pauta é meio ambiente, nossa pauta é criar diversidade competitiva, essas coisas que ajudam a empresa. Mas política a gente tenta ficar fora e o nosso estatuto prevê que tem filiação, não pode participar, tem que ter notório saber, tem que ter os critérios aí de conhecimento que vai contribuir com o desempenho da empresa. E o Felipe, que já foi nomeado pelo BNDES, cumpre. Eu estou super feliz com ele, não conhecia ele, é um cara realmente muito bem preparado, né? Com mestrado em finanças, com uma carreira técnica muito interessante, e alguém que nos ajuda a tomar decisões. Então, acho que a Pastec fez seu dever de casa. Claro que com essa participação de 24%, eles podem apontar quem quiserem, mas o filtro aqui é que ele tem que agregar valor e não pode ter o uso, ou seja, do cargo para fins políticos, a não ser para o bem da empresa. Tem que juntar isso com, né, mais sucesso da Pastec. Então, acho que nós já fizemos o dever de casa. Claro, as coisas podem mudar, é só chamar um AGE e fazer um novo representante. Como é formado o nosso conselho atualmente? O nosso chairman é o Antônio Carlos Valente, ex-presidente do Grupo Telefônica no Brasil, ex-Anatel também, então alguém de notório saber de mercado, conhecimento do mercado, foi meu chefe no mundo Telefônica, né? Então, quando eu estive no Grupo Telefônica Vivo, né? Então, alguém que sabe lidar muito bem com o telecom global. O segundo é o Sebastião Saão, conhecido como Tubi, que é o presidente do CPQD, que soma a maior parte do capital da empresa. Felipe Borsato, representando o BNDES. Eric Conta,
é um americano que operou redes de cabos submarinos. Ele é um dos diretores da Suboptics, uma associação global de operadores de óptica, alguém absurdamente antenado. Sami Haddad, ex-presidente da Ideasnet, que também hoje é americano, mora nos Estados Unidos. Então, é um conselho que nos ajuda a levar a companhia para frente. Tá? Então, olha, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é olhar o currículo dos nossos conselheiros. São conselheiros que nós usamos como gestão no dia a dia para tomar as melhores decisões para a companhia. São duros, porque são do setor, são técnicos e exigem bons resultados. Então, estou bem tranquilo quanto a isso, por conta do estatuto, e se acontecer alguma mudança, vai ter que se encaixar nesses padrões. Teria que passar por assembleia. Exatamente, passa por assembleia e, né, por esses filtros de competências, que eu diria. Boa, vamos falar de gatilhos agora, Raimar? Podemos? Vamos lá, eu sei que vai estourar o tempo, mas não importa. Vamos falar sobre os gatilhos aí. Primeiro dos gatilhos, na minha visão, pelo menos, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas para mim é switches, que vocês entraram agora, fato relevante de abril ou de maio ali, parceria com as outras empresas, e o que me chama muita atenção é mercado DWDM, só para a gente ter uma noção de valor, né? 400 milhões de dólares no Brasil. 400, isso. E o mercado de switches muito maior do que o mercado DWDM. Né? 15 bilhões no mundo, claro que a Padtech pode chegar nisso, mas não vai ser fácil pela confiança que você falou, mas ela abre uma nova frente aqui com switches, além da questão da verticalização one-stop shop, como você falou. Como é que... o que vocês estão esperando com relação a essa parte de switches? Essa parte de switches, vocês estão vendo, nós estamos vendo aqui a foto de um vídeo bastante longo, né? Desde a Padtech tem se preparado para entrar nesse mercado há muito tempo. Ela desenvolveu uma tecnologia sobre o layer da ótica, a gente chama OTN, que foi vendida até para uma empresa estrangeira, para a Equinox. Hoje nós temos o direito de usar ela, que foi a nossa primeira entrada na lógica de transmissão também elétrica. Desculpa até te cortar aqui, fala que é 4,5 bilhões o mercado de switches e roteadores no Brasil. Estão mostrando a diferença, né? 4,5 bilhões de reais contra 400 milhões de dólares. É o dobro. É o dobro e crescente, né? Porque esse mercado ele se distribui no mundo Ethernet, no mundo dos grandes roteadores para telecom, e tem um mundo cinza aqui, que é tanto telecom quanto dados de data centers. A nossa frota de data centers no Brasil é muito baixa. A gente está começando esse caminho comparado com outros territórios. Então, todas as soluções de switches, né, e eu vou contar um pouco como elas se encadeiam tecnologicamente. Somos um mercado, e vocês podem chegar aí com esse ano está crescendo mais de 30% ano contra ano, o mercado endereçável de switches. Então, tem primeiro, é um ritmo de crescimento muito mais acentuado do que o do DWDM, que está praticamente estável nos últimos 4, 5 anos no mundo inteiro. Nós vamos ter alguns triggers de crescimento dele, mas eu vou te comentar logo. E o de switches, né, que é armar os grandes data centers, as grandes redes aqui, preparando eles para vídeo, dados e inteligência artificial agora, tem um novo momento. O mundo dos switches, né, que esses roteadores, imagine novamente o roteador da tua casa, mas quase da nossa altura, num rack montado, vários deles, ou alguns gigantes, eles se complementam, são o primeiro elo que se liga à solução DWDM de fotônica. E lentamente nós vamos integrando essas soluções. Nós vamos levar para o mercado, já estamos levando para os nossos clientes, nós chamamos uma solução, o nome da solução é IP over DWDM, né? Ou seja, o protocolo de transmissão de dados da internet ou do switch, que já vai descarregar diretamente do switch para dentro do DWDM, para dentro da fotônica. E isso é o resultado de 2 movimentos. Da miniaturização das nossas soluções de DW, a gente até pode mostrar as fotos ali dos nossos equipamentos, que saíram de racks da nossa altura
para um tamanho de um notebook, né, para algumas soluções, e agora vão andar num tamanho de um pendrive um pouco melhorado. É isso daqui ou não? Isso. Esse equipamento da esquerda é um rack, esse de cinza, Esse claro, aqui. é da nossa altura, mais ou menos, para você ter uma dimensão. E esse cinza, o azul e o vermelho, que são, nós chamamos de linha de TM, transponders all-in integrados, né, são do tamanho de um notebook, um Dellzinho mais parrudo. Então, a miniaturização está dando muito rapidamente. E nós já usamos agora componentes ligados no switch que vão ser do tamanho de um pouco maiores do que um pendrive mais sofisticado. Uau. Então, imagine que essa miniaturização vem e a gente vai compactar tudo e a gente já está fornecendo esse ambiente integrado. Para nós, que lidamos com a tecnologia de telecomunicação, a gente vai resolver a vida do cliente de forma mais eficiente, com menor consumo de energia e uma solução mais completa. É isso que nós queremos fazer e podendo endereçar um mercado que é muito maior, como você viu, Daniel, e é um mercado que cresce rapidamente. Sim. O DW vai ficar estagnado? Não, porque agora ele vai se integrando à camada de switches, ele vai miniaturizar, vender um volume de unidades cada vez muito maior, porque já dá para sair em ótica de uma antena de 5G, já pode migrar rapidamente para ótica, ou no primeiro elemento de agregação das antenas 5G, ou de um switch, né, que a gente chama de um switch mais médio, você já pode ligar diretamente no DWDM. Alguns dos nossos clientes já começam a fazer trials, e esse é o nosso, eu diria que é a junção de competências mais interessante possível, de menor risco possível. Então, nós estamos indo para todos os mercados, não é algo novo para a Partec. Fora do Brasil, nós vendemos uma empresa brasileira chamada Datacom, aqui no Brasil nós não atuamos, mas fora do Brasil nós já vendemos esse tipo de solução, nós vamos continuar vendendo essa solução, porque ela se complementa com a capacidade muito maior das soluções de UFI Space que a gente está integrando agora. Nosso sonho é produzir isso tudo no Brasil. Para de-risking, a gente começa atuando comercialmente, estabelece o mercado. Para de-risking é para mitigar o risco, é para reduzir o risco. Exatamente. De fazer um grande investimento e depois não dar certo. Então, você opera primeiro comercialmente via parceria, para o pessoal entender o que é de-risking. Exatamente. Então, é a teoria de portfólio aqui, e de risco de mercado, e com isso a gente consegue fazer melhor uso do dinheiro do nosso investidor e do nosso dinheiro investido na companhia. Estamos super felizes com isso, porque foi um movimento absurdamente bem estudado, a escolha do parceiro certo, do software certo, que se integra com as tendências tecnológicas do DWDM. Então tem muita pesquisa com clientes, muita pesquisa aí de integração para fazer isso acontecer no Brasil. E achamos um bom caminho, já está começando a ter frutos, provas de conceito, já temos clientes bem interessantes em vista aí. Lógico que esse mundo de infraestrutura não é uma loja de mercado, uma loja de venda de eletrodomésticos, ela exige projeto, pesquisa, desenvolvimento e venda, né? Então ainda tem um ciclo de venda que a gente precisa ir alimentando com muito mais clientes para ele virar constante. Mas eu não tenho dúvida que no médio prazo, pode ser uma nova Partec em tamanho de receita, no mínimo. Né? No mínimo. Legal. Esses projetos, eu vou puxar uma pergunta aqui do Gabriel. Esses projetos do governo, tipo PAC da conectividade, que prevê mais de 30 bilhões para essas políticas, isso influencia nas decisões de vocês? Vocês veem isso com bons olhos? E como é que isso pode influenciar nos resultados da Partec ou até na forma como vocês fazem os investimentos? Eu diria que o próprio resultado dessa concorrência da IAF, nessa empresa que lançou mais 4 segmentos de conectividade do Rio Amazonas lá, é um tipo de projeto de conectividade que está abarcado no PAC. A EAD, né, que é a Seja Digital, já fez o mesmo. O Exército, em conjunto com a RNP, fez vários deles, e tem vários desses agora com entidades privadas. Isso é conectividade de telecom direto, em rios, estradas, energia elétrica, né? Cada linha de transmissão nesses grandões aí que vocês veem, essas grandes linhas de transmissão, em cima vai um cabo que nós chamamos OPGW,
que leva a fibra ótica, que exige esse tipo de equipamento que a Padtech produz. Então, tanto aqueles específicos de telecomunicação, que nós já anunciamos um aqui do Norte Conectado, quanto novas estradas, que vão ter novas vias de fibra ótica que vão ser iluminadas, escolas conectadas, governo conectando mais as pessoas no ambiente digital, mais consumo, mais Padtech. Então, estamos bem felizes e tem, até onde entendemos, tem bastante espaço de crescimento direto e indireto. O indireto, eu diria que é um projeto de uma rodovia que vai levar também fibra ótica. Uma energia que também vai levar fibra ótica, bem como os específicos. Então, já estamos em conversas com vários dos nossos clientes que já estão envolvidos ou projetando estar envolvidos em alguns desses projetos e vamos suportar eles. Certamente é uma das molas propulsoras, tal qual o modelo americano lá que está fazendo o seu salto de infraestrutura também. Nós também estamos tentando entrar nesses mercados. E se você for a qualquer país, né? Eu estive recentemente na Colômbia, está indo para o Peru, possivelmente, todos têm projetos de infraestrutura muito pesados para os seus países, e nós também vamos participar deles. Então, tanto no Brasil quanto em outras geografias, a gente vai participar. Bom, então a gente já falou aqui de gatilhos, né? Dentro do mercado, o aumento do consumo e da demanda de dados. A gente já falou aqui sobre o mercado de switches, que é um mercado que pode, inclusive, ser maior do que o atual da DWDM. A gente falou sobre a expansão territorial para outros países fora do Brasil, e aí você citou Estados Unidos, mas agora você está citando outros países até da América do Sul também, isso, que acabam sendo importantes. E a parte de serviços, né? E plataformas de software. A gente falou sobre a parte de serviços, que está com aquela receita recorrente, né, que você até brincou que seria uma empresa chata no bom sentido. Uhum. E aí a gente entra talvez no último aqui, que seria essa parte daqui, né? Ampliação da linha de produtos e serviços, embora esteja mais ou menos ligado em tudo, e a questão do 5G também. Então, são alguns gatilhos que são interessantes. Eu volto a dizer, não é numa empresa que está no campo da ideia, é uma empresa que já gera resultado. Eu acho que você falou um ponto importante para nós aqui. Quando toda vez que nós comunicamos alguma coisa com vocês aqui, é porque já virou realidade. Porque a gente não comunica antes, porque não podemos dar arma para o nosso concorrente, né, se preparar. Então, a gente, normalmente, de forma competitiva, anuncia para o mercado, já nos posicionando e posicionando também para os investidores. O 5G é uma jornada que talvez estava mais longe da Padtech lá no seu início, mas os nossos clientes acabaram nos desafiando para entrar e buscar ajudar eles nas soluções, e isso nos levou a várias buscas aí de como integrar o 5G rapidamente. Eu diria que ele é o terceiro layer de integração, né? Ou seja, a fotônica, o quarto, se você considerar serviço, é a fotônica, o switch e o 5G. Logicamente, a tecnologia está cuidando de encurtar esses caminhos. Então, estar habituado o mundo 5G, para nós, como empresa, é fundamental, porque tem uma aprendizagem nova aparecendo no nosso ambiente no dia a dia, logicamente com alianças nesse momento, mas se aparecer uma oportunidade de nós resolvermos um problema de indústria 4.0, automatização, redes privadas, nós já estamos preparados, já sabemos como fazer. Já sabemos como integrar isso com a transmissão e com as pessoas que estão no nosso território. Então, acho que você pontuou perfeitamente, Daniel, as nossas linhas de crescimento. O que nos deixa feliz é uma empresa com uma base tecnológica muito forte, que nasceu lá do CPQD, de tecnologia, de engenharia, de PhDs, de mestres que desenvolvem tecnologia no Brasil, e a partir dela nós estamos criando opcionalidades de crescimento. Nós somos um canal para algumas soluções altamente confiável, né? Nós lidamos com a missão mais crítica possível de alguns dos nossos clientes. Ele perder uma das nossas rotas, ele perde a empresa. Então, eles sabem da nossa responsabilidade, a nossa confiança é proporcional a isso, demora um pouco para adquirir confiança por conta disso, mas depois que estamos estabelecidos, também criam um círculo virtuoso. Alguns dos nossos clientes confiam somente na Padtech, na transmissão. Legal. Então,
não no Brasil, só no Brasil, mas também na América Latina, né? Eu vou dar um exemplo de uma empresa transportadora do Google, Facebook, que leva do Atlântico para o Pacífico, chamado Sílica, que leva grandes dados, grandes capacidades de dados entre os dois Atlânticos, né, que chegam de cabo submarino na outra face da América Latina e com vários data centers no caminho. Essa empresa passou a usar a Padtech depois de uma falha nos equipamentos chineses que eles tiveram. Nós colocamos aí em poucas horas um equipamento no ponto de falha deles, resolvemos a vida dele, a partir dali eles disse, não quero mais ninguém diferente da Padtech, né, colocando equipamentos aqui, por essa questão de confiança na missão crítica, né? Então, com eles, nós temos hoje o equipamento da Padtech que está no maior altitude, né, que serve o observatório lá dos Andes, por exemplo. Então, nós temos equipamentos que estão sendo colocados em circunstâncias muito duras, e isso vai nos ensinando, vai criando a genética aqui de resistência para ganhar novos mercados. Bacana. Bom, eu encerro aqui as minhas perguntas. Eu cheguei a ver aqui algumas perguntas e puxei as que eu considerei mais interessantes. Okay. Mas, mesmo assim, eu quero encerrar, mas quero aproveitar para te instigar numa coisa. O que você acha, na tua visão, que leva uma ação valer R$10 e depois ela cair para R$2,60, mais ou menos? Como o Paulo acaba perguntando assim. O que leva até essa oscilação tão grande? Eu sei que você não pode modificar o preço da ação. Você faz o teu serviço, né? O teu objetivo está visando daqui a 5, 10 anos a empresa, como ela vai estar. Mas essas oscilações de mercado, como é que você, de dentro da empresa, enxerga a empresa que você está trabalhando, que está melhorando o resultado, e você vê que a ação cai? Por um lado, claro que eu fico decepcionado com o preço da ação, mas você falou muito bem. Eu falo isso muito com a equipe. Isso é algo que é percepção. Nós vamos lidar com a percepção como nós estamos fazendo aqui, contando da empresa, contando dos projetos e dando entregas consistentes, né? A gente tem tido trimestres constantes de melhora, constantes de evolução, né? Tanto em crescimento top line quanto de resultados. Claro que isso é um processo, a gente está colocando a empresa aí, eu diria, como uma das mais rentáveis, eu diria até, desse segmento. Nos comparem com margem de EBITDA com o Ericsson, por exemplo. Nós somos melhores. Nós somos melhores. Então, melhores que algumas globais. Com uma escala que tem opcionalidade de crescer e ganhar mais. Tem opcionalidades de novas linhas de produto. Temos uma base de clientes invejável, não replicável no Brasil. Ou seja, nossa base de cliente, com nossa presença em campo, no Brasil e nos territórios vizinhos aí que a gente está mais presente, não é replicável por ninguém nesse momento. Não é replicável. Não tem como fazer isso sem um bom período de formação. Primeiro não vai encontrar mão de obra, depois não vai encontrar aluguel e depois a gente tem que correr atrás dos clientes. Então, juntar a base tecnológica, mais gente, mais presença, não é fácil. Então, cabe a nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui e continuar produzindo resultados. Não estou nem um pouco feliz com a prestação, porque eu tive skin on the game, nós temos skin on the game, então vamos fazer todo o possível aqui para a companhia continuar prosperando. Boa. Bom, vou deixar aqui aberto para você deixar suas considerações finais, Raimar, e também deixar claro para o pessoal que está assistindo que, cara, preço do switch ou preço do DWDM, você tem que entrar em contato com a empresa, com o comercial da empresa, para descobrir se você tiver uma empresa, né, de data center ou um provedor. Isso não faz sentido a gente perguntar aqui, até porque vai ter toda a questão, né, de mercado mesmo, que eles precisam se proteger contra os concorrentes. Deixa a tua palavra final, Raimar. Muito bom. Primeiro, Daniel, obrigado aí por talvez abrir todo esse canal aí para nós falarmos com nossos investidores. Aí são milhares deles, muitos apaixonados. Eu gosto muito dos comentários. No sábado, né, eu estava no final de semana com meu filho e por um acaso apertei a tecla, falei até com um dos nossos investidores aqui. Então, nós temos um canal totalmente aberto para ouvir, para falar, de ouvir percepções, ouvir ideias, tudo que é para o bem do crescimento da empresa, estamos sendo bastante abertos.
Somos uma empresa de altíssimo valor agregado por cada unidade produzida. Então, talvez até respondendo um pouco na percepção, aquela caixinha, a mais potente delas aí, pode chegar até 40... vai responder? 40 mil dólares uma caixinha de alto valor agregado, né? Mas assim, estou dando um valor totalmente médio aqui, né? E um projeto pode chegar a milhões. Qual é o nosso caminho? A expansão, o que nós comentamos aqui, continuar expandindo internacionalmente, a máquina está montada, a esteira está montada, o pipe de vendas está montado, expandir a área de plataforma de serviço, eu tenho um backlog aí de mais de 130 milhões que falamos aqui de recorrência, eu já estabeleci uma base daí para mais, né? A partir daí continuar crescendo, e novas linhas, né? Como a gente falou, dos switches, que a gente deu o zoom maior, né? Tempos atrás a gente deu um pouco de zoom no mercado 5G, só para vocês terem uma ideia que é um mercado muito maior, qualquer entrada de sucesso aqui é uma grande opcionalidade para a Padtech. Estamos à disposição aqui, a Daniela, nossa RI, sempre à disposição, e eu mesmo à disposição, qualquer momento, se vocês quiserem bater um papo sobre o futuro da Padtech. Espero encontrar vocês aí, ou em alguma outra live, ou nos resultados. E a logomarca que mudou ficou ótima, ficou muito melhor do que a anterior, ficou mais moderna. A nossa logomarca antiga era muito engenharia pesada, né? A gente já lida um pouco, todo no mundo quântico, né? Aquele laranja lá não era tão legal. Mas tá bom. Muito bom, Daniel. Muito obrigado. Obrigado aí por nos visitar, né? Por ter esse cuidado profundo de conhecer as empresas. Fico impressionado com a forma como que você investiga as empresas que você vai recomendar. Obrigado. Lá presente, dando pitaco na fábrica até, né? Então conhece realmente o piso da fábrica da empresa, assim, no bom sentido. Eu fico cada vez com mais confiança, né? Que você consegue transmitir a verdade sobre a Padtech. Ou seja, aproximar aí o mapa do território da organização. Bacana. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado aí, Raimar. Obrigado a todo mundo que está nos bastidores, a Daniela também, e a todo mundo que está assistindo. Eu vou estar encerrando aqui. Como a gente falou hoje da Padtech, o código na B3 é PDTC3. PDTC3. Isso. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.